Olá amigos, continuando nossa série de vídeos sobre o livro Como Ser um Conservador. Hoje eu comento o capítulo de questões práticas. É um capítulo um pouco menor, tem aí suas 10 páginas, mas é um capítulo muito interessante que traz pontos que o autor levanta ao longo do livro que fazem a gente entender melhor um pouco mais do livro e aplicar isso na nossa vida, a olhar para esses pontos com um olhar diferente. Bom, primeiramente a gente tem que observar que as virtudes das democracias ocidentais elas só foram capazes de existir, elas só existem por conta dos estados soberanos. Se nós não tivéssemos estados soberanos, país com a sua soberania, isso não ia acontecer. A gente não teria essas virtudes que a gente tem hoje em dia, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Tudo isso só aconteceu por conta por conta do Estado soberano, né? Dos países em geral, da Inglaterra, da França. Isso só aconteceu porque esses países eles eram soberanos. Porque, infelizmente, a partir do momento que criaram a União Europeia e começaram sempre tentando criar esses sistemas de poderes globais, isso acabou com o Estado soberano. E a partir desse momento, essas virtudes democráticas elas vão indo embora. Elas começam a escapar por um lugar, escapar por aqui, é uma lei que tira uma aqui, é um decreto que tira outra liberdade ali, e assim vai indo. Para vocês verem como que esse negócio de União Europeia, a ONU, ela sempre tira a liberdade dos países e tira a soberania deles sobre o próprio território. Acho que das questões mais evidentes é a questão da imigração que vem a cada dia aí prejudicando os países por conta de um decreto de meia dúzia ali que acha que pode mandar na Europa e mandar na diversidade de países que tem ali. Isso acontece, os políticos eles deixam isso acontecer, da maioria das vezes, por conta da ideologia econômica que tá dominando a cabeça das pessoas, principalmente dos políticos, hoje em dia, né? A economia, quando ela é usada como ideologia, ela é extremamente perigosa, né? A economia, ela tem que ser separada da ideologia. Mas, infelizmente, hoje, a economia é como se fosse uma ideologia de vida das pessoas, que regem a vida das pessoas, né? O autor ele vai trazer um exemplo muito interessante, por que isso não compensa, por que isso não é bom, na página 249, é o exemplo da família, né? O economista, ele não olha com os olhos das pessoas comuns. Ele olha só com o olho econômico e pensando e visando o lucro, né? Ele descreve uma família que vive uma vida relativamente tranquila, o pai pode ganhar mais dinheiro trabalhando de eletricista, mas ele prefere trabalhar dando aula de física. A mãe ela pode até ganhar mais dinheiro trabalhando, mas mesmo assim ela prefere ficar um pouco mais em casa para cuidar da filha, para cuidar do filho que é deficiente. Então, a família ela rege a sua economia de acordo com seus valores, de acordo com o bem comum, né? Sempre uma atitude econômica da família não é tomada visando lucro, e sim visando o bem-estar geral. A família não pensa em lucro, e sim em bem-estar. A economia, as finanças delas, elas ficam em segundo plano. Primeiro vem o bem comum e depois vem o lado econômico. Mas o economista, pelo menos a pessoa que pensa ideologicamente igual os economistas, né, que acaba tornando a economia a ideologia de vida, ela olha aquilo e acha aquilo errado, ela não consegue entender aquilo, ela sempre acha que as pessoas são movidas em busca de lucro, que tudo que as pessoas fazem é buscando lucro. Mas nem sempre isso acontece, né? A gente pode ver uma empresa ela nem sempre vai agir buscando lucro. Às vezes ela vai procurar buscar o bem-estar dos trabalhadores, buscar o bem-estar social. Por mais que isso é difícil, isso acontece. Agora, falando das pessoas em geral, as pessoas dificilmente, pelo menos pessoas com mais consciência, vão agir a vida inteira só pensando em lucro. Elas vão levar a questão dos valores, a questão da família. Isso sempre vai contar muito, né? E o autor ainda levanta acho que uma questão bem interessante, que é sobre os consultores, né? Que os consultores, na verdade, ele é um vazio moral que não serve para muita coisa. Eu achei uma coisa engraçada porque a gente tem tendência a olhar o consultor como algo muito importante, como uma pessoa muito importante. Mas como o autor descreve aqui, parece que o consultor foi um emprego criado só para encher linguiça. Não serve muito para coisa. Porque é um negócio que não existia há muito tempo atrás, começou a existir hoje em dia, e são pessoas que dificilmente vão levar em questão os valores morais, os valores, a relação das pessoas, eles não vão levar isso em questão. Por isso que muitas vezes o consultor ele acaba errando. Porque acha que a pessoa é só um bicho econômico, uma máquina econômica, que só vai buscar aqui o que é mais barato, o lucro, e às vezes nem sempre isso é verdade. Às vezes as pessoas pensam de maneira diferente. O segundo ponto que o autor
ele levanta é a imagem midiática do político, né? O político, por mais que ele faça uma campanha agradando os cidadãos, ele pode mudar de opinião depois por conta da sua imagem midiática, né? Para ele, é melhor ter uma imagem midiática boa, né? É melhor tá bem com a mídia do que seguir os seus ideais que ele falou ao longo da sua campanha, cumprir as suas promessas, né? Que foi isso para que ele foi votado. Ele foi votado para cumprir as suas promessas. Então, por conta da imagem da mídia, muitas vezes, aquela imagem midiática, o político ele não segue o que o cidadão votou nele. Ele acaba mudando as coisas, acaba pensando diferente, né? Você pode ver que a mídia, às vezes, ela blinda questões para o político nunca pensar em falar contra, como a imigração, por exemplo, né? A mídia ela vai trabalhar aí com uma espécie de quarto estado, né? A mídia é um quarto estado. Ela tem tanto poder quanto o político, porque afinal de contas, ela demonizando um político, ele vai ficar com medo de fazer certas coisas. E com isso ela consegue dominar alguns assuntos, consegue impor a opinião de algumas pessoas que controlam a mídia em alguns assuntos. Um outro ponto também bem interessante é sobre a liberdade de expressão, né? A gente vê que a liberdade de expressão hoje em dia está sendo ferida, né? E a liberdade de expressão ela é uma condição para a sociedade ser livre. Sem a liberdade de expressão, a sociedade não pode falar que ela é uma sociedade democrática e livre. É impossível. Por mais que a liberdade de expressão possa ser usada para algumas vezes para coisa ruim, mas isso é o ânus da prova, né? Isso tem que acontecer. Você tem que pagar esse preço, muitas vezes, de escutar algo desagradável por conta da liberdade de expressão. É assim, infelizmente tem que ser assim. Porque senão a gente vai começar a censurar e a gente vai censurar tanto coisas ruins como coisas boas também, né? Hoje em dia a censura, ela acontece muito mais por intimidação. A gente não tem uma censura em si, né? Não tem lá, sei lá, um ditador que fala, não pode falar disso, tal, esse livro é proibido. Não, isso não acontece. Mas existe a censura por intimidação. A mídia, como eu já falei, é uma das principais autoras disso. Ela censura por meio dos jornais, censura por meio das revistas e artigos, e os movimentos, politicamente correto, ele sempre tenta censurar algumas coisas para isso não acontecer, para acabar com a liberdade de expressão. Como na Europa é você falar sobre imigração, você vai ser censurado. Em alguns lugares você falar sobre homossexualismo, né? Como foi muito tempo no Brasil. Hoje em dia eu não sei se é assim, a gente ainda continua assim. Você falar sobre o kit gay, igual o Bolsonaro fez, você falar sobre alguma questão relacionada aos homossexuais, sempre você sofreu uma espécie de intimidação com taxações como homofóbico, como islamofóbico, xenófobo, toda essa caralhada de coisa que tem aí, sempre eles tentavam intimidar as pessoas. E a população não liga muito para isso, mas os políticos sim. Os políticos eles ligam para essa questão da imagem, e por isso que muitas vezes eles deixam de agir de acordo com a opinião da população, com o acordo dos ideais que ele tinha antigamente, e começa a agir de acordo com a mídia, né? Outra questão que hoje em dia vem sendo blindada é os muçulmanos. Você não pode mais falar mal do Islã, você não pode mais expor as verdades horríveis que existem no Islã. Você não pode falar que o Islã é uma religião radical e que não existe, ela não é uma religião de pessoas boazinhas. O Islã por si só é radical. Você não pode falar isso, porque o Islã, de alguma maneira, ele tá blindado, né? E eu acho engraçado que as pessoas que blindam o Islã falam em nome de liberdade, que as pessoas têm que ter liberdade, não sei o quê. Mas existe outra religião que tira mais a liberdade do que as pessoas, do que o Islã? Não sei, pode até ter, mas uma outra religião grande igual ao Islã, não. Isso não existe, né? É um pouco de hipocrisia pensar isso. Achar que sempre a gente tem que deixar toda decisão livre, enquanto uma religião quer acabar com as outras, quer acabar com qualquer outro tipo de pessoa que não seja dela, né? As pessoas acabam não pensando muito bem e fazendo uma besteira dessa de proteger o Islã e achar que o Islã é uma maravilha, quando na verdade isso é diferente. Eles sabem disso, que o Islã ele não é bonzinho, que os islâmicos eles não estão aí para ser bonzinho, né? Não sei a grande maioria, mas o Islã em geral ele é radical. O que acontece é que a intimidação, a censura por intimidação, ela cria ortodoxias, né? Que você não pode ser questionado. Como eu já falei, a questão do homossexualismo, o Islã, ela cria essas espécies de ortodoxias. E quando mais violenta for a proteção dessas ortodoxias, mais vulnerável ela é. Então, se um determinado grupo ele protege algo com muita violência,
pode ter certeza que aquilo é muito vulnerável, porque eles não têm argumentos, eles sabem que aquilo que a oposição está falando é verdade, então eles vão usar da violência para intimidar as pessoas. Sobre isso, o autor tem uma frase, algumas palavras muito interessantes, na página 253, que eu vou citar aqui para vocês agora. Exatamente, aquilo que é mais absurdo é o mais protegido, assim como ocorreu nas guerras religiosas que assolaram a Europa no século XVII. E o crítico não é tratado apenas como uma pessoa com dificuldade intelectual. É uma ameaça, o inimigo da sociedade e de Deus. Não causa surpresa, portanto, encontrar islamistas na vanguarda da censura moderna. O cristianismo, o passado do cristianismo, ele tem alguns casos de perseguição, se é que a gente pode dizer assim como o autor levanta, que é os casos da as guerras do século XVII. Né? Por mais que não sei se é bem assim que as coisas funcionam, se a história é bem mesmo essa, mas não cai entrar aqui em questão. Hoje em dia quem faz isso são os islâmicos. Os islâmicos eles atacam as pessoas que vão contra a opinião deles. Para vocês verem como a ortodoxia deles, como a crença deles é algo vulnerável. Porque se fosse algo tão sólido, eles não sairiam atacando todo mundo por aí, explodindo bomba, falando que você é inimigo de Alá, que você é infiel. Então aí demonstra como que a crença do Islã, como a ortodoxia deles, é algo muito vulnerável. Bom, outra coisa também é que a censura não só acontece por intimidação, ela também acontece por alguns tipos de poder político ou instituições, né? Como às vezes a gente vê aí uma PL sendo aprovada, algo sempre procurando silenciar a oposição. Quem está no poder, às vezes, ele sempre quer silenciar a oposição. Se tem pessoas más no poder, provavelmente elas vão querer silenciar a oposição para assim conseguir ficar de uma maneira mais segura no poder, sem ter aquele que contrarie elas. Bom, outro ponto, e já o último aí para encerrar o vídeo, é a questão da educação. Né? A educação, como o autor ele defende, é a reforma mais necessária para os conservadores atualmente. Nós temos que mais olhar para a educação do que tudo. Lógico que existem outras coisas que é muito importante, né? A economia é algo importante, os valores também são importantes, mas eles também estão ligados à educação, a cultura que também está ligada à educação é importante. Mas a educação ela é algo mais importante porque ela é o lugar onde é transmitido o nosso legado. A educação é o lugar onde as pessoas que estão lá, as crianças que estão estudando, elas aprendem o legado do homem, tanto o legado na história, como o legado na geografia, como o legado na filosofia, como o legado na matemática. Então a criança, quando ela vai para a escola, está aprendendo um legado. E se esse legado ele é defasado, ela vai olhar o mundo de acordo com aquele legado que ela aprendeu, né? De acordo com aquela experiência passada. Então, se esse legado é marxista, se fala que tudo é questão de luta entre classes, a criança vai crescer com uma cabeça marxista, né? E isso é uma coisa tão complicada que mesmo ela mudando de opinião, né, mesmo ela entendendo que aquilo é errado, às vezes isso fica no subconsciente da pessoa e a pessoa ela pensa de maneira marxista, mas sem perceber, sem saber, né? É realmente algo muito incrível. Então, ela deve ser algo protegido pelos conservadores e para melhorar a educação a gente precisa dar mais autonomia para ela. Como, por exemplo, homeschooling, dar mais autonomia às escolas privadas, ter mais escolas criadas pela comunidade. A comunidade vai lá e cria uma escola de acordo com os seus ideais, de acordo com o seu pensamento. Então, a gente tem que sempre tentar dar mais autonomia para as escolas, para que assim a gente possa formar os nossos filhos, as nossas crianças, de maneira melhor, de maneira como mais leve essas crianças à verdade e não besteiras marxistas. Então, esse é o vídeo dessa semana que vem eu volto e comento então o último capítulo dessa série de vídeos sobre o livro Como Ser um Conservador, né? Eu acho que aquele capítulo ele vai dar mais ou menos 2 vídeos, porque ele é um capítulo um pouco grande, então pode ser que eu tenha que fazer mais de um vídeo. Então, até mais!